Então pode vir à frente também, por favor, Karine. Boa noite. Gente, eu sei que vocês vieram aqui para comer, não foi para ouvir. Mas pediram a gente para falar um pouquinho para vocês, então a gente vai pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência. E eu queria começar nossa fala aqui fazendo uma pergunta para vocês, certo? Eu vou falar para vocês um cenário e vou fazer uma pergunta. Imagine o seguinte, essa pergunta ontem, alguns ouviram ela, né? Imagine o seguinte cenário, você decide fazer uma viagem, você e seu esposo, viagem de férias. E passagem está bem caro hoje em dia, né? Não sei quem tentou aí viajar ultimamente, está bem caro. Mas você acha na internet uma passagem que está custando 20% da média das outras companhias aéreas. E aí você acha estranho, 20%? Que valor barato é esse? Mas é bom, né? Mais barato é bom. Só que se você for como eu, você vai lá na internet e dá uma googada para saber o histórico antecedente ali daquela empresa, né? Por que está barato, se tem reclamação lá no Reclame Aqui. E aí você vê na internet as estatísticas dessa empresa, que vende passagens baratas. E a estatística diz o seguinte, que a cada 3 voos que decolam dessa empresa, 2 caem. Mas um chega, não esqueçam, um chega no destino, certo? Então, a cada 3 aviões que partem, 2 caem e um chega. Quem aqui compraria passagem para viajar com essa empresa? Ó, tem um corajoso ali e arriscar. Tô com dó de sua esposa, amigo. A cada 3... Mas, gente, um chega. Difícil, né? Vocês sabem de onde eu tirei essa estatística? Alguém faz ideia de onde eu tirei essa estatística? Oi? Não? Casamentos. A cada 3 casamentos, 2 terminam em, sabem o quê? Divórcio. Essa é a estatística dos casamentos. Então, eu estou muito feliz em ver tanta gente unida aqui, tanta gente junta aqui. Só que a estatística dá para piorar um pouquinho ainda, tá? Minha avó dizia, não é nada tão ruim que não possa piorar, é só ter paciência. Desse um casal que permanece, a cada 10 casais que você conhece, que casou e não se divorciou, a cada 10, 3 vivem felizes. E 7 vivem por conveniência, vivem por causa dos filhos. Existe alguma coisa ali, a religião não permite o divórcio, então existe alguma coisa que impede, mas se não fosse esse fator, aquele casal também teria acabado. Então vejam só que trágico, gente. Cada 3 casamentos, 2 terminam em divórcio. Desse um que resta, a cada 10, só 3 vivem felizes. E por que eu estou contando isso? Tá ruim, né? Começar uma palestra para casais contando tudo isso de ruim, tá difícil, né? Por que eu estou contando isso para vocês, gente? Porque a gente veio aqui, e nossas falas agora no início, é com o desejo de que o casamento de vocês faça parte desses 3 que tá junto e ainda vive feliz. Vocês querem isso para vocês? Que bom, né? É assim que a gente vive, a gente tá casado há 13 anos, né? A gente fez bodas de PT esse ano, não foi, amor? Fizemos bodas de PT, completamos 13 anos de casado e somos felizes. Graças a Deus somos felizes. Temos problemas, mas somos felizes. E a gente quer compartilhar um pouquinho a nossa experiência, né? Além de sermos casados, somos profissionais também. Eu sou terapeuta familiar, ela é psicóloga, e aí a gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente sabe na prática de casamento e na prática teórica também profissional, tá bom? Karine Correia, minha digníssima esposa, meu nome é Marcos Correia. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E como Marquinhos é como eu chamo. Vai ser difícil, eu não sei chamar ele de Marcos. Como Marquinhos já comentou aqui, quando a gente trabalha com casais, infelizmente a gente lida com dados muito tristes, né? Esses índices altíssimos de divórcio. Mas a gente também lida com uma realidade muito bela, que é de ver casais aprendendo a funcionar bem. E o que a gente trouxe é com esse intuito de que o funcionamento da família de vocês e do relacionamento de vocês seja cada vez melhor. E ele falou aqui, né, sobre o voo que decola, mas não chega no destino. E geralmente, no relacionamento, as pessoas costumam curtir mais e viver melhor essa fase o casamento na fase inicial. Naquilo que a gente chama, ou pode chamar de primeiro amor. A fase que existe a paixão, a fase em que a gente faz vista grossa para um monte de coisa, né? É mais paciente, mais tolerante, com uma série de coisas que no futuro serão provavelmente as maiores queixas, as mais frequentes queixas do casal. Na paixão até os defeitos é bonitinho, né? Fofo. Exatamente. E esse momento, essa fase inicial, ela não acontece à toa. Todo mundo se relaciona porque tem necessidade de se relacionar e porque
deseja suprir necessidades que nós humanos não temos muita opção, elas nascem conosco. Todos nós aqui nascemos com pelo menos 5 necessidades emocionais básicas e que precisavam ser supridas lá quando nós éramos crianças, quando nós éramos pequenos. Necessidade de ter um vínculo seguro com alguém. Né? O bebê humano, se ele nascer e a gente largar ele sozinho, ele sobrevive, gente? Não sobrevive. Né? A gente não é tartaruga, que sai sozinho e vai, entra no mar e se vira. A gente precisa de cuidado, então a gente precisa ter um vínculo seguro com alguém que vai nos amar, nos cuidar, nos alimentar, nos limpar, né? Acordar à noite para poder nos atender. É uma necessidade emocional básica, mas que nem sempre é suprida na medida que nós necessitamos. Então, muita gente cresce tendo um histórico de pouco afeto, de nunca ter ouvido palavras que faziam se sentir importantes, e se torna um adulto que tem essa necessidade e busca suprir essa necessidade num relacionamento amoroso. Nós também temos necessidade de autonomia, né? Os pequenininhos ali que nos acompanham estão numa fase em que desejam ter muita autonomia e querem fazer coisas por conta própria. E se nós não ganhamos espaço, não temos espaço para ser autônomos, nós aprendemos a ser dependentes. E as mulheres aqui não precisam cutucar os maridos, mas é muito trabalhoso viver com alguém que você sente que depende de você para todas as coisas que tem que encontrar na casa, para as coisas que você... Vocês estão rindo já, né? Karine deu um aviso importante que a gente esqueceu de dar. Mulheres, evitem esse movimento aqui, tá? A gente entende o que ele significa, mas... Porque a gente não quer criar problemas hoje. A gente está aqui para soluções, tá? Então, mulheres, quando o cotovelo coçar, você segura ele assim, não cutuca. E, às vezes, a forma como nós somos cuidados e o afeto que nos dão limitam a nossa autonomia. E nós crescemos e trazemos para a relação uma certa dificuldade nessa área também, na nossa capacidade de exercer essa individualidade nossa. Né? Nós também temos, como bebês humanos e crianças humanas, a necessidade de validação das nossas emoções. E isso aqui, aí vocês podem ter certeza que acho que uns 90% aqui tiveram déficit nessa área, porque... Pelo que eu estou percebendo de vocês, a geração de vocês é, no mínimo, a minha ou mais antiga do que a minha. E foram gerações que ouviram muito, por exemplo, engole esse choro, né? Isso não foi nada, levanta, vai, continua. Uma invalidação do nosso sentir. Você é a criança que estava lá com o joelho ralado, chorando, e alguém chega para você e diz que não doeu, que não é nada, porque não está sentindo. Não, pior, né? Chegava e passava o mertiolate. Que é muito pior dizer que não está doendo. Além de estar doendo, agora você ainda vai ter um castigo por essa dor. Doeu pouco. Deixa eu passar um negocinho aqui que vai... Isso essas falas, né, que foram reproduzidas, e sem maldade, porque a gente entende que são gerações e gerações reproduzindo, são falas que acabaram invalidando, muitas vezes, a dor que nós sentíamos, ou até mesmo as emoções boas que nós sentimos, né? Que muitas vezes era podado, para com isso, deixa de bobeira, né? Não seja tão sensível. E aí a gente chega às relações adultas, tendo déficits nessas áreas também, e a gente vai buscar suprir isso na relação amorosa. Porque eu não sei se vocês já entenderam, mas tudo que faltou ou teve lá no início vai se refletir na nossa relação amorosa no futuro. Nós também temos necessidade de poder expressar aquilo que nós pensamos, sermos ouvidos, levados a sério. É péssimo, né? Você se relacionar com alguém que você fala e parece que você não está sendo escutado, muito menos levado a sério naquilo que você diz. E muitas vezes as crianças não são levadas muito a sério, né? Teve épocas em que criança não tinha vez, tinha que ficar calada e não tinha que opinar mesmo, não. E às vezes a gente chega à vida adulta sem saber colocar a nossa opinião, expressar o nosso pensamento, dialogar sobre um conflito, abrir para o outro aquilo que está incomodando. E esse problema se torna, por exemplo, um dos maiores problemas dos relacionamentos conjugais, são as dificuldades de comunicação. Você não consegue expressar, não acredita que o outro vai te compreender, que o outro vai te ouvir atentamente, que vai ser capaz de reconhecer que aquele pensamento, ainda que ele discorde, é um pensamento válido. E essa necessidade não suprida, então, aparece hoje para nós como sendo um dos maiores motivos de conflito. E, por fim, nós temos necessidade de limites também, quando somos crianças, né? Esse daí, muito provavelmente, vocês tiveram ali bem trabalhado na vida de vocês,
limites ouvindo não, né? Faça assim, não faça assim. E quando nós chegamos ao relacionamento conjugal, se nós tivemos uma relação, né, dentro da nossa casa com muitas restrições, a gente talvez tenta colocar muitas restrições para o outro também, colocar o nosso jeito ali. E se a gente teve muita liberdade, conviver com alguém que teve muitas restrições se torna um pesadelo, não é verdade? É, sim. Aqui eu tenho um exemplar que viveu muito livre e aqui um exemplar muito restrita. E nós conhecemos bem as dificuldades de uma relação quando uma pessoa segue muitas regras e a outra vive de uma forma muito à vontade. Essas 5 necessidades, gente, elas existem desde o nosso nascimento, nós não escolhemos, a gente não tem a opção de quero tê-las ou não quero. E nós viemos em famílias que deveriam supri-las. E aquilo que a gente faz no dia a dia, atendendo pacientes, principalmente no meu caso, que trato diversos tipos de transtornos, tem a ver com reparar os efeitos dessas necessidades que não foram supridas ou foram exageradamente supridas, porque os extremos costumam causar problemas. E nas relações conjugais, de forma especial, acontece algo muito interessante no início, naquele primeiro amor, que é a gente se apaixonar ou ter a famosa química com alguém que vai, infelizmente, entrar em conflito com a nossa necessidade em algum momento. A gente chama de química esquemática. Nosso cérebro cria esquemas a partir da nossa experiência infantil e a gente se apaixona exatamente por alguém que em algum momento vai ser capaz de ativar novamente em nós alguma dor daquelas que nós já vivemos no passado e não gostaríamos de viver. Em ciência, a gente chama de química emocional, química esquemática. No popular, vocês costumam chamar de dedo podre. É verdade. Mas dedo podre é só se a gente não consegue resolver isso, aprender a lidar de forma saudável com as nossas relações, e aí a gente fica só repetindo o problema e repetindo o problema. Nós podemos viver a intensidade da relação ali no início, viver a alegria de se conectar com alguém que inicialmente nos encanta e aprender a se encantar diariamente ao longo dos anos de diferentes modos com essa pessoa. E é por isso que nós estamos aqui, porque a nossa ideia é que esse encantamento é possível e a gente só precisa passar pelo amadurecimento do relacionamento para poder continuar a vivê-lo. Deixa eu dar uma ênfase. Karine usou o termo aí reparar, né? Reparação. Esse é um dos principais focos, né, que nós temos, especialmente com a linha teórica que nós dois seguimos, e disso depende, gente, a felicidade ou a infelicidade do casal, né? Porque, vejam, você pode estar casado com alguém que aprofunda essa necessidade que você tem, né? Então, às vezes, você tem necessidade de atenção e o seu esposo não suporta conversar, não suporta ficar ali do teu lado. Então, isso aprofunda essa necessidade que você tem, né? Ou você pode ter essa necessidade e o seu esposo ser alguém que provê, sabe? Você está no trabalho e ninguém te ouve, ninguém te dá atenção e você não tem aquilo, mas você está lá no trabalho e você pensa assim, mas quando eu chegar em casa, eu sei que quando a gente sentar para conversar, o meu esposo vai me ouvir. Vocês conseguem perceber a diferença de um cenário ou outro? Em geral, o que é que a gente faz? Intensificar ou suprir. Exatamente. Geralmente, intensifica ou supre. A gente tem aquela necessidade que é natural, a gente aprendeu ali na infância, né, a conviver com aquela falta ou aquele excesso. Nós somos tão complexos, né? Karine falou sobre limites, por exemplo. Nós somos tão complexos que os nossos pais podem errar na questão do limite, dando limite de mais ou dando limite de menos. A gente precisa de limite na medida certa. A gente precisa se expressar na medida certa, né? Você não pode deixar a criança falar tudo o que ela quer do jeito que ela quer. Então você deixa ela se expressar, mas às vezes você diz, não, isso aqui não se fala em público, ou isso não é adequado, né? Então nós precisamos da medida correta. Então, gente, essas necessidades que nós temos, que são individuais, elas podem ser causa de muita tristeza no casamento. Porque por mais que um expresse para o outro, eu preciso disso, o outro vai olhar e vai dizer, isso é frescura, isso não importa e não vai ter, coisa e tal. Quando você me conheceu não era assim, isso aumenta a angústia do outro, né? Eu preciso de algo, essa é a pessoa que deveria suprir isso para mim, mas essa pessoa não supre. Em geral, vocês sabem como termina essa história, né? Eu tenho a necessidade, minha esposa não supre, em geral vocês sabem no que é que dá isso, não sabem? Mas, no movimento contrário, quando eu tenho uma necessidade e eu tenho na minha esposa uma pessoa que está disposta a suprir aquela necessidade, aí minha vida é mais leve e é feliz, e é uma vida feliz.
E diante dessas necessidades que vão gerando algum tipo de atrito ou dificuldade para a relação, a gente pode adotar 3 posturas, né? Então, eu posso ter aquela postura queixosa, que fala, reclama e exige do outro que o outro seja diferente. Eu posso ter uma postura mais resignada, que pensa, é assim mesmo, né? Aquela síndrome de Gabriela, da mesma forma que pensa, eu cresci assim, eu sou assim, pensa que o outro vai ser assim sempre e desiste de qualquer tipo de mudança na relação. E também a gente pode adotar uma postura mais evitativa, se fechar como uma ostra, e aí a gente não expressa, não fala, o outro não consegue decifrar a gente e não sabe o que está se passando, qual é a nossa insatisfação. Qualquer um desses modos de enfrentarmos, gente, qualquer tipo de dificuldade na relação, não vai nos trazer muita vantagem. Na verdade, só vai aumentar aquele conceito que a gente tem na mente. Isso, o que nós precisamos é aprender a desenvolver recursos saudáveis para que aquele relacionamento que iniciou com um encantamento, por causa do olhar que nós tínhamos, possa agora, através de um olhar que constantemente é atualizado, amadurecido, novamente poder voltar a esse encantamento. Existem 3 termos que vão ajudar vocês a entender isso aí, né? Que é lutar, fugir ou congelar. É a estratégia padrão, né? De todo ser vivo. Os animais também agem assim. Diante de uma ameaça. Diante de uma ameaça, os animais ou lutam, ou fogem, ou lutam, ou fogem, ou congelam, né? Então, observe, diante do conflito, lutar é ir para cima, né? É ser agressivo. Fugir, não quero conversa, não adianta a gente conversar. E congelar é quando você fica angustiado, angustiada, desesperado, o que é que eu faço? E não é porque eu não sei o que fazer, você está congelado. Como o Karim falou, nenhuma das 3 formas resolve o problema. Quando você luta com o outro, todo mundo aqui tem talvez pelo menos um exemplo de uma dessas 3 formas, né? Quando você luta com o outro, resolve? Sim ou não, gente? Não. Quando você diz, deixa pra lá, não vamos nem falar sobre isso, resolve? Também não. E se você fica congelado sem saber o que fazer, resolve? Também não. Então lembre dessas 3 palavras: lutar, fugir, congelar. Diante do conflito você pensa, o que é que eu estou fazendo agora? Se eu estiver lutando, não vai resolver. Se eu estiver fugindo, não vai resolver. Se eu estiver congelada ou congelado, também não vai resolver. E como é que resolve então? A comunicação eficaz. Exato. Uma comunicação efetiva, ela acaba sendo o melhor caminho para isso. E nessa comunicação a gente precisa se permitir ser vulnerável, ser frágil e dar ao outro a oportunidade de nos conhecer. Desculpa. Tem uma câmera ali atrás, ela tem que ficar no tapete. Dar ao outro a oportunidade de nos conhecer. E eu sei que isso é muito difícil. Poder oferecer ao outro informações que ele poderia usar contra nós. Da nossa fragilidade, daquilo que dói dentro da gente, daquilo que nos faltou, daquilo que a gente gostaria de ter. Né? Mas é a única forma como as nossas necessidades, de fato, podem ter alguma chance de ser supridas. Porque, afinal de contas, gente, por mais que a pessoa que está conosco nos ame, ela não vai adivinhar aquilo que passa dentro da gente. A gente até espera, né? Que o outro, de alguma forma, saiba que é óbvio que a gente está precisando daquilo. É óbvio que a gente gostaria que ele fizesse ou ela fizesse aquilo. Mas, infelizmente, o nosso parceiro, assim como nós, é limitado, não consegue ler os nossos pensamentos, muito menos o nosso coração. E a gente precisa desenvolver recursos de uma boa comunicação para sermos capazes, então, de levar a nossa relação avante. Isso. A gente falou muito de problema até agora, né? Vamos começar a falar de solução. Existe um livro fantástico, recomendo para todos vocês. Chama-se Comunicação Não Violenta. Alguém já ouviu falar desse livro? Ou tem ele? Algumas pessoas, ótimo. Eu atendia uma mulher e eu falei assim para ela, olha, tem um livro muito bom. Ela ficava muito irritada com o marido, né? E aí eu disse assim para ela, tem um livro ótimo e vou recomendar para você comprar e ler. O nome do livro é Comunicação Não Violenta. Ela falou, não, com ele eu quero comunicação violenta. Brava, virada. Comunicação Não Violenta. É um livro fantástico. Eu vou resumi-lo em 2 minutos aqui, por causa do nosso tempo, né? Mas para dar dicas muito práticas para vocês, tá bom? Porque geralmente o que é que a gente faz? A gente não sabe comunicar nossas necessidades para o outro. E aí acaba atrapalhando mais do que ajudando, atrapalhando a gente mesmo, né? Porque a gente não sabe. Primeiro, a gente não sabe sequer quais são nossas necessidades. Se vocês pararem para pensar, se vocês lembrarem aí, lembrem do último conflito que vocês tiveram aí com o cônjuge de vocês, o que é que vocês precisavam naquele conflito? Existe uma pegadinha no nosso cérebro que é o seguinte: nós temos emoções que são primárias, mas essas emoções primárias, às vezes, despertam emoções secundárias. Então, o que é que acontece? Você se sente solitário ou solitária, por exemplo. E aí o esposo ou a esposa vai jogar futebol ou vai jogar um vôlei. E aí você reclama do futebol, você reclama do vôlei. Você fala, você sai, não dá atenção e não sei o que, tal. Aquela é uma atenção secundária, percebem? A primária é uma outra.
aquele evento ali só foi um gatilho. Então, exercício que vocês precisam fazer. Diante de um conflito, você pergunta, o que é que eu preciso? O que é que eu estou precisando agora? O que de fato eu estou precisando? Certo? Primeira pergunta. O problema é ele jogar a bola, o problema é ele não estar comigo agora, que me faz falta, que eu sinto necessidade. É ele jogar futebol ou é eu ficar só? Ou é eu me sentir? Às vezes não é nem ficar, é sentir. Porque às vezes ele não vai jogar, fica em casa, mas fica em casa emburrado. Aí você continua se sentindo só. É ou não é? Então, veja, primeira tarefa, reconhecer o que é que eu preciso. Qual é a minha... Gravem essa palavra, gente. Necessidade. É uma palavra mágica. Ela muda vidas, muda relacionamentos. Necessidade. O que é que eu preciso nesse momento? E aí o segundo ponto, como é que você comunica essa necessidade para o outro? Você precisa aprender a ser específico. Específico. A gente não sabe fazer isso. Por quê? Eu reclamo da minha esposa. Ah, você é muito chato, você reclama de tudo. Ela reclama de tudo? Sim ou não, gente? Óbvio que não. Ela estava reclamando ali porque eu deixei o sapato na sala, por exemplo. Aí eu falei, você reclama de tudo. Já passou essa época, tá, gente? Né? Eu já venci esse... Mas vejam, quando eu falo para ela assim, você é chata, você reclama de tudo. Eu dei alguma informação para ela? Eu dei algum meio para ela mudar alguma coisa, para ela me ajudar? Sim ou não? Não, né? Então, eu não fiz nada. E pior, quando você diz que eu reclamo de tudo, como eu sei que tudo é uma generalização... E ela sabe que não reclama de tudo? Aí eu já não vou ouvir mais o resto. Na verdade, eu já vou entrar na defensiva. Exatamente. Então, o que é que a gente faz? Olha, quando você reclama porque eu deixei o meu sapato ali na sala, eu me sinto chateado, eu me sinto triste. Por quê? Porque eu cheguei cansado do trabalho e eu queria descansar um pouco. Você pode dar um tempinho para eu esfriar a cabeça para depois conversar comigo? Gente, prestem atenção. Minha esposa reclamou porque eu deixei o sapato na sala. Eu falo, nossa, mas você é chata demais, mulher, reclama de tudo. Evento número 1. Evento número 2. Ela, esse sapato aqui na sala, não sei o quê. Meu amor, é o seguinte, eu cheguei cansado, estou muito cansado. Eu deixei o sapato aí porque eu só preciso descansar agora. Eu fico muito triste quando você faz esse tipo de reclamação. Você consegue me deixar descansar um pouco para depois a gente conversar? Faz diferença ou não? O que é que vocês acham? Faz diferença sim ou não? Sabe o que é que eu fiz? Fica até com pena, né? Eu fico muito dó, triste. Né? Olha só, e ela que tá falando, né? Não estou manipulando, não. Mas vejam só, gente. Sabe qual é a diferença básica? Eu fiz um pedido específico. Específico. Uma comunicação efetiva, ela requer que a gente seja claro. Exato. O marido chega em casa e começa a jogar joguinho no telefone, né? Aí a esposa chega e fala, mas você é um imprestável, não dá atenção para mim nem para a família. Genérico, é ou não é? O marido ouve bem uma coisa dessa? Também não, né? Ela pode chegar para ele e dizer, amor, é o seguinte, eu passo o dia esperando que você chegue. Nossos filhos também querem, eles sentem falta da sua presença. Será que é possível você chegar em casa, falar comigo, falar com os meninos, brincar talvez uns 5, 10 minutos com eles e só depois pegar o seu celular para jogar o seu joguinho? Diferente, sim ou não? É mais específico? É mais fácil o peão entender? E a gente que é homem lesado, né? A gente é mais lento para entender as coisas. É mais fácil, sim ou não? Então, gente, olha só. 3 coisas muito simples. Leiam o livro, que o livro vai dar mais detalhes para vocês, vai ampliar. O que é que eu fiz? Primeiro, eu falei o que aconteceu sem julgar. Primeira coisa que você tem que fazer, fala o que aconteceu sem fazer julgamentos. Você chegou, sentou aqui com o celular, você é um emprestável, você está julgando. Então, o que é que aconteceu? Você chegou, sentou no sofá e começou a jogar com o celular. É o que aconteceu. Segundo ponto, eu fico triste porque eu esperei você chegar. Nossos filhos ficam tristes porque eles esperaram você chegar. Então, você dá um motivo da sua insatisfação. Eu não estou reclamando porque eu gosto de reclamar. Eu expliquei o motivo e disse como eu me sinto. E aí, terceiro tópico, faz um pedido específico. Você pode, antes de jogar, falar comigo, falar com os meninos e só depois jogar? Perceberam? Então você pede... Como é que eu sei se o meu pedido é específico ou não? Se você depois conseguir responder se ele fez ou não. Só isso. Porque quando a esposa diz assim, ó, amor, eu preciso de mais atenção. Como é que ela sabe que eu dei mais atenção pra ela? A gente que é homem... é atenção, né? O que é atenção? A gente que é homem, a gente combina com um amigo, ó, vai ter jogo, né? Jogo do time e tal, vamos assistir? Vamos. Aí a gente senta, assiste o jogo a tarde toda. Aí alguém pergunta, o que você fez? Eu tava com meu amigo fulano de tal assistindo futebol. Se a mulher senta com o homem e passa a tarde assistindo o jogo, ela vai dizer pra amiga que estava com o marido? Sim ou não? Não, né? Então, para um homem, assistir jogo, assistir alguma coisa com o amigo, é estar com o amigo. É estar junto. É estar junto. É ou não é, homens? Para a mulher, sentar junto para assistir não é estar junto de jeito nenhum. Aí ela diz assim, eu preciso que você me dê atenção, que a gente fique junto. Aí ele, tá bom, então vamos assistir o jogo do Flamengo.
Pra ele tá certo. Pra ele isso é ficar junto. Pra ela é ou não? Mulheres, é ou não? Não. Por isso que ela não pode dizer assim, você pode ter um tempo pra gente ficar junto? Isso é genérico. Ela tem que dizer assim, amor, a gente pode separar um tempo essa semana pra gente ir no shopping, tomar um sorvete, ou fazer um lanche, ou fazer tal e tal coisa? Aí ele vai dizer, claro, ou não. Ela consegue ou não dar um cheque depois se foi feito? Por mais Perceberam? que você queira que ele tenha a ideia brilhante de te convidar e levar, é melhor falar. É melhor falar. Verdade. Tem uma historinha que ilustra isso muito bem, né? Conta que um casal estava viajando, aí a mulher falou assim, amor, daqui a 1 quilômetro tem uma barraquinha de água de coco. Aí ele, tá bom. Amor, a barraquinha ali, ó, vai ser a 500 metros agora. Tá? Ó, amor, a barraquinha é a 200 metros, tá? A barraquinha de água de coco. Ok, eu já entendi, mulher. Meu amor, passou a barraca. Eu sei, eu vi a barraca, mas eu queria água de coco. A mulher, quando quer, ela faz isso, né? O homem tem que ouvir, amor, você pode parar nessa barraca pra gente tomar água de coco? Mulheres, é assim que a gente funciona. É assim. Gente, agora tem uma coisa, além da comunicação, e mesmo que você leve tempo para criar boas habilidades de comunicação, você já pode começar a fazer porque você já fez um dia. E isso, com certeza, faz total diferença num relacionamento. Lá no início, quando teve o encantamento, quando aconteceu a química, isso aconteceu porque, de alguma forma, o seu cérebro entendeu que aquela pessoa estava suprindo uma necessidade sua. Tinha potencial para suprir as necessidades. E o dela entendeu a mesma coisa, senão não ia fechar a química, vocês não iam estar juntos. Então, se a gente volta a agir como a gente agia no início, a gente consegue novamente ativar na mente do outro esse potencial de satisfação, de se sentir conectado, de se sentir encantado novamente com aquela possível relação, que agora já é uma relação, né? No início é uma possível, mas agora já é uma relação de fato. Então, voltar a viver o primeiro amor é voltar a praticar aquilo que se praticava antes também. Porque no que a gente pratica, a gente resgata na nossa mente, a gente resgata afetivamente aquilo que nós buscamos inicialmente e que era o que dava total sentido para que essa relação existisse. Né? Muitas vezes, ao decorrer dos anos do casamento, o casal pode se pegar perguntando, mas por que eu ainda estou nisso? O que dá sentido a esse relacionamento? Será que são os filhos? Muitas vezes a gente ouve isso, né? Só vou esperar meus filhos crescerem, porque aí a gente divorcia sem grandes traumas. Triste você passar anos num relacionamento esperando esse momento em que os seus filhos são grandes para você acabar o relacionamento. Mas as pessoas chegam a esse pensamento porque está doendo. Porque já não faz sentido para elas manter aquilo para sempre. Então é melhor manter por mais 10 anos. Né? E vai contando todo ano, que agora falta 9, 8, 7. E regressiva. Quando a gente poderia fazer algo que a gente já fez, isso significa que a gente sabe fazer, porque se a gente já fez, a gente sabe fazer, e que faria total diferença. Ele cochichou aqui comigo que não é para eu continuar muito, porque a gente vai falar sobre isso depois. E eu só cochichei porque não era para eles saberem. Ai, desculpa. Gente, seguinte, para a gente finalizar, acho que nosso tempo, não sei se acabou, cadê? Quem controla o nosso tempo aqui? A gente fala demais. É muito comum casais, né, me procurarem, ou um dos dois me procurarem e dizer assim, eu não amo mais. E a minha primeira pergunta é, como é que você sabe que não amo mais, que não ama mais? E em geral, o que é que acontece? A maioria de nós, a ciência, ela divide o amor em 3 etapas, tá? Pesquisa científica. Envolver ciência e amor geralmente é chato, né? Porque são 2 coisas, o amor tem que ser uma coisa mais natural, né? Mas o amor a ciência divide o amor em três etapas. Ela vai dizer que a primeira fase do amor é a chamada paixão, a segunda fase do amor é chamada de intimidade e a terceira, compromisso. E é necessário que se passe por essas três etapas. Eu falei ontem para o pessoal, vou repetir, né? Quando eu faço faculdade de psicologia, se Deus deixar eu termino ano que vem, e a minha esposa, que é psicóloga, passou 10 anos insistindo comigo para eu fazer faculdade de psicologia, né? E eu dizia para ela, não, eu tô velho, não vou fazer outra faculdade não. Já tinha uma faculdade, não vou fazer. Aí 10 anos depois, ou seja, bem mais velho, né? Aí eu decidi obedecer o que ela tinha falado, ou seja, homens, ouçam suas esposas rápido, tá? Mas lá na faculdade eu escrevi um artigo sobre paixão. A gente estava estudando sobre amor, né? E aí tinha essas 3 fases, eu falei, eu vou estudar sobre paixão. E aí fiz uma pesquisa científica e escrevi um artigo. E eu sou meio lesado, eu sou mais lesado que os homens medianos para essas coisas, né? E eu escrevi um artigo, achei que estava bem bonito, estava interessante, cheio de dados da neurociência, né?
E aí, quando eu li o nome do artigo, minha turma toda riu. E eu não entendi. Eu falei, por que vocês estão rindo, gente? Aí depois eu entendi. Porque o título do artigo era o seguinte, ó. A paixão é um estado hipermotivacional de demência temporária com características de estresse, obsessão e compulsão. Ó, aqui vocês riram menos que na minha turma. A paixão, né, a primeira fase, é um estado hipermotivacional de demência temporária com características de estresse, obsessão e compulsão. Quando a gente está apaixonado, a gente é assim, ou não é? E nesse artigo eu dou os detalhezinhos ali. Aumenta a serotonina, diminui dopamina. Eu dou os dados precisos, tá? Falem pra mim, gente. Dá pra viver a vida toda nesse estado aqui? O que é que vocês acham? Sim ou não? Vocês acham que seria bom ficar a vida toda apaixonado como vocês foram lá no início? Eu tenho um amigo que ele namorou uma prima minha. E ele tatuou o rosto dela nas costas. Gigante. E eles terminaram. E aí ele teve que fazer uma índia lá no lugar. Tava na fase da demência mesmo. Exatamente, tava no estágio da demência. Tiveram que fazer uma índiazinha lá para disfarçar, mas ele tá lá com o rosto da minha prima. Até minha prima casou com outro já, a história, né? Mas vejam, não dá, gente, não dá para ficar apaixonado o tempo todo. E em geral, quando alguém do casal diz assim, eu não amo mais, e eu pergunto como é que você sabe, a resposta é, eu não sinto mais o que eu sentia no começo. Vocês acham que isso é evidência de que acabou o amor? Sim ou não? Não. O verdadeiro amor é quando ele chega no estágio do compromisso. Primeiro é a paixão, onde tudo são flores, inclusive os defeitos. Depois é a intimidade. E a intimidade não é essa que vocês estão pensando, não. A intimidade é, agora eu sei quais são as qualidades e os defeitos dela e eu consigo reconhecer isso. Na paixão a gente reconhece os defeitos do outro? Sim ou não? Eles apareciam pra gente, sim ou não? Apareciam, mas a gente via? Não, né? Dava uma de cego. Depois aparece, e quando a paixão passa, geralmente a paixão dura de 6 meses a 2 anos. Pode variar um pouco, mas a média é essa daí. Durante a paixão eu não vi os defeitos. Agora eu começo a ver os defeitos. E quando eu vejo os defeitos, aí eu decido, ok, dá para encarar, tá tudo bem. Eu sei quais são os defeitos e as qualidades compensam, dá para encarar. Quando essa fase da intimidade, que é conhecer, passa, aí vem a fase do compromisso. E o que é a fase do compromisso? Uma pessoa que falou para mim que não amava mais, que não amava alguém, eu contei uma historinha. Eu gosto de histórias porque exemplificam bem, né? Imaginem o seguinte, vocês. Imaginem que vocês estão numa praça, sentados. E de repente vocês veem, num banco da frente, chegar um casal. Um casal bem novinho, um adolescente, né? E aí aquela paixão da adolescência. Ele traz flores, uma caixa de chocolate, e abraça, e beija, e ela sorri, ele sorri, eles começam a conversar ali. E você vê nos olhos, né? A paixão, aquela música, né? Love is in the air. O amor está no ar. Do lado, chega um outro casal. Ele está numa cadeira de rodas. Não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas. A mulher está com a cara de cansada, de abatida. Ele também não está com cara de felicidade. Ela coloca ele ali para ele tomar um pouco de sol, pergunta se ele quer água, ele diz que sim, ela pega uma garrafinha com água e dá água na boca dele, já que ele está incapacitado. Vocês acham que aquela mulher está feliz, sim ou não? Não. O homem está feliz? Não. Estão numa situação deplorável, não é isso? Se ela está ali fazendo aquilo com ele, provavelmente ela ama ele, sim ou não? Pergunto para vocês, qual dos 2 cenários parece mais uma verdadeira prova de amor? O primeiro ou o segundo? Segundo, né? Vocês acham que no segundo a mulher sente borboletas no estômago ao dar água para o esposo, sim ou não? Vocês acham que custa para ela cuidar de um homem naquela situação, sim ou não? É agradável para ela, sim ou não? Não, mas ela faz. Sabe por que ela faz? Porque ela fez um compromisso, exatamente. E isso é amor. Amor não é eu olhar para minha esposa e ficar feliz quando eu compro um presente para ela ou quando eu faço algo que ela gosta. Se é amor, sabe a quem? Se eu gosto, se eu me sinto feliz toda vez que eu faço algo para ela, eu amo quem? Eu amo a mim. Agora, amo sentir essas coisas. Agora, quando eu não sinto alegria em fazer algo para ela, mas mesmo assim eu entendo, eu fiz um compromisso com ela, então eu tenho que honrar com o meu compromisso. Isso sim é amor de verdade. Conseguem entender? Então, se passar na mente de vocês assim, eu não amo mais. Por quê? Porque eu não sinto coisas. Você não precisa sentir, porque amor não é sentimento. Amor é compromisso. O amor verdadeiro e o amor que dura é um amor que é compromisso. Ficou claro? Deu para entender o que a gente explicou até agora? Ok, você quer complementar mais alguma coisa? Acho que o nosso tempo acabou. Quer falar mais alguma coisa? Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta, a gente quer fazer uma dinâmica com vocês. Não, eu queria falar só mais uma coisa, mas não vou falar não, porque acho que meu tempo já acabou. Não tem ninguém falando, mas eu acho que sim. Cadê o pastor que está organizando aqui? Pode falar mais um pouquinho? Tá, então eu vou falar só mais uma coisa rápida. Tem uma dinâmica que eu gosto de fazer com casais, mas não vai dar para fazer aqui hoje, e eu quero explicá-la para que vocês entendam algo que é transformador também para o relacionamento. Quando eu falo para casais, eu gosto de fazer o seguinte.
eu peço para eles, às vezes só o casal e às vezes em grupo, né? Eu dou uma folha de papel para cada um e eu falo assim para eles, olha, eu preciso que vocês desenhem um monstro para mim. Ou seja, não precisa ficar bonito, né? Porque monstro bonito não existe. Quanto mais feio ficar, melhor. Para não dizer, não sei desenhar. E aí eu digo assim, eu vou ditar e vocês vão desenhar esse monstro. Tudo bem? Tudo bem. O marido pega um papel e caneta, a mulher papel e caneta, e eu começo a falar, olha, desenha um círculo, vai ser a cabeça do monstro. Só que a cabeça dele é maior que o corpo. Então você vai desenhar um círculo embaixo, que é o corpo, mas é menor que a cabeça. Ele tem só um olho. O nariz fica mais pro lado direito. E aí eu vou falando qualquer coisa que vier na minha mente, porque o formato em si não importa muito. No final, eu peço para eles dois me mostrarem. Pergunto para vocês acham que o desenho deles fica igual ou diferente? Diferente, né? Mas eu dei as mesmas instruções, sim ou não? E aí eu pergunto para eles assim, ó. Bom, tá diferente demais o desenho de vocês. Qual dos dois está correto? E aí eu pergunto para vocês. Desenhos diferentes. Imagine que você fez um desenho e seu esposo fez outro aqui agora. Qual dos dois está correto? Hã? Os dois? Mesmo estando diferente? Sim? Sabe por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque nós temos um hábito natural de achar que tudo que é diferente é errado. Então, minha esposa, por exemplo, é uma pessoa super sociável. Ela adora estar com gente assim como a gente está aqui hoje. Ela ama isso. Eu não. Eu sou antissocial. Eu gosto de estar só. Eu gosto de estar comigo. Eu gosto da minha presença. Eu gosto de estar comigo. Ela, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ela. Ela adora tirar foto. Aí a gente estava vindo no caminho ontem, viu um moço ali com um jumento ali numa cidade. Vamos parar para tirar foto? Não. Ela falou, gente do céu, que absurdo, o que foi? Ela falou, como assim você fala não desse jeito? Não, amor, a gente tem compromisso. Foi um não seco, sabe? Vamos parar ali para tirar foto naquele mocinho? Eu só fiz não e passei direto. Ela gosta de foto, eu não gosto. Se eu não gosto de foto, meu cérebro diz assim, nossa, mas que besteira, parar, perder tempo de estrada. Isso é errado. Isso não tem, né? Percebem? Mas está errado? Não, tá só o quê? Diferente. Tá só diferente. As mulheres que estavam ontem comigo. Né? Aí ela pensa assim, ó, nossa, mas meu esposo é muito grosso, eu peço para tirar uma foto, ele não pode parar, não sei o quê. Isso está errado. Ele tinha que ouvir, tinha que ter parado. É errado? É. Ó, o cérebro automático. É errado? Sim ou não, gente? Alguém me defenda aí, por favor. Não. É diferente. É óbvio, vejam só, gente, eu não estou querendo relativizar, dizendo que tudo na vida é relativo. Não, tem coisas que são certas e tem coisas que são erradas e ponto. Certo? Ah, meu esposo gosta de sair com outras mulheres. Isso é diferente. Não é diferente, não. Aí é errado. Aí é safadeza. Tá? Eu não estou relativizando. Eu estou dizendo que um gosta do frio, outro gosta de calor. Um gosta de sopa, outro gosta, sei lá, de macarrão. É diferença, não é erro. Mas por padrão, quando você quer uma coisa e seu esposo quer de outro jeito, ou quando você quer umas coisas e sua esposa quer de outro jeito, você pensa assim, não, o certo não é isso. O correto não é assim. O correto é dessa outra forma. Minha esposa, por exemplo, é super organizada. Ela guarda as roupas dela em pé. Em pé. Ela dobra e coloca em pé. E é degradê de cor. Por que ela coloca em pé? Para ela ver tudo. Porque quando a gente bota a roupa lá no fundo, ela fica e a gente não usa. É ou não é? Inteligente ou não? Minha roupa eu guardo de outro jeito. Não vou falar como. Só pra você não saber que é de outro jeito. Mas ele pode guardar do jeito que ele quiser. Aí ela diz assim, ó. Ela diz assim, é bagunçado. Aí eu falo, não. É organizado de outro jeito. Pergunte onde está qualquer peça de roupa minha para ver se eu não sei onde está. Então tá organizado, só que é de outro jeito, é diferente. Gente, existe bagunça também, tá? Eu tô brincando aqui, mas existe bagunça também. Ah, não, eu faço minha bagunça aqui, mas é porque é diferente. Não, existe bagunça também. De novo, não estou relativizando tudo. Mas entendam, gente, guardem isso na mente de vocês. E prestem atenção. Quando você estiver num conflito com o outro, pense assim, peraí, isso é errado de fato? Eu estou lutando por algo que vale a pena? Ou será que é só diferente? Eu estou fazendo confusão aqui só por algo que é diferente. Porque o outro tem direito de agir diferente também. É ou não é? E novamente a pergunta, qual é a minha necessidade? Por que essa diferença me incomoda? Pode ser que essa diferença incomoda porque ela está, de alguma forma, ferindo uma necessidade sua que você não identificou ou não tornou explícita para o outro. Exato. Então, gente, né, dando uma revisada aqui rápida. Qual foi a palavrinha mágica que eu falei para vocês aqui? Próxima vez que eu vier aqui, eu vou dar um curso para vocês de memorização e aprendizado acelerado. Qual foi a palavra? Não, diferente não. Palavra mágica. Necessidade. Palavra mágica é necessidade. Faça o teste. Próxima vez que você tiver um conflito com seu esposo, pense assim. Qual é a minha necessidade? O que é que eu preciso? Entendi. Qual é a necessidade dela? O que é que ela precisa agora? E aí sabe o que é que a gente faz? Gente, eu falei que eu falo muito. Cadê o pastor? Vou dar um exemplo prático para vocês. Ali está meu filho, Ben Zion. Espertão, não é, Ben?
Fui colocar o Ben para dormir. Aí ele falou assim, papai, eu quero ir lá no vovô. Meu sogro, o pai dela mora vizinho a gente. Você quer fazer o que lá, filho? Ah, eu quero ver o vovô. Não, tá na hora de dormir, eu quero ver o vovô. Eu trabalho sempre até tarde. Eu queria voltar a trabalhar, ele queria ver o avô. Você tem que dormir, você tem que dormir. Não, eu quero ver meu avô, tal. Eu parei, pensei, o que é que ele precisa? Eu não sabia, de pronto. E aí eu me abaixei e falei com ele, filho, você quer ir lá no vovô fazer exatamente o quê? Pedi para ele fazer um pedido específico, né? Já que ele não tem idade para entender ainda minhas palestras. Quer dizer, já tem, né, Ben? O que é que você quer ir fazer lá, filho? Eu quero dar boa noite pro meu avô. Falei, tá, entendi. Vamos fazer assim, ó. Vou pegar o meu celular, a gente vai gravar um áudio perguntando se o vovô tá acordado. Se ele responder, a gente vai lá e você dá boa noite para ele. Se ficar cinzazinho ali, é porque ele nem viu e aí ele tá dormindo. Você sabe que o vovô dorme cedo. Pode ser? Ele falou, pode. Peguei meu celular, gravei. Vovô, o senhor tá acordado ainda? Enviamos o áudio. A gente ficou ali observando. Ficou cinzazinho, né? Um tracinho, 2 tracinhos, chegou lá, nada de ficar azul, nada de ficar azul. Aí eu falei, tá vendo, filho? Ó, vovô provavelmente tá dormindo. Amanhã de manhã você vai lá e dá boa noite pra ele, tá bom? De manhã não. Dá boa noite não. Amanhã de manhã você vai lá e dá bom dia pra ele. Pode ser? Ele falou, claro. Me deu um abraço, me deu um beijo, falou, te amo, papai. Deitou e foi dormir. Simples assim. Se eu tivesse insistido, uma criança nervosa e chorosa, fica com mais sono ou menos sono? Né? Nervosa, agitada. E eu não teria o meu desejo satisfeito nem o dele, certo? O que foi que eu fiz? Eu sei qual é o meu desejo, a minha necessidade, agora eu vou entender qual é a dele. Entendendo qual é a minha e qual é a dele, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou negociar um meio termo. Simples assim. Eu preciso, né? Karine falou que a gente passou da fase, né? Eu chegava em casa, deixava o sapato lá, ela dava bronca, eu ficava nervoso. Ela tinha necessidade de organização. Eu tinha necessidade de liberdade. Eu fui criado que nem bode. Sempre fiz o que eu queria na hora que eu queria. Aqui vocês não criam bode, né? Eu sou do Nordeste, lá no Nordeste a gente cria bode e solta no terreno, só busca ele na hora de matar. Ele se cuida, é assim mesmo que a gente cria bode lá. A gente fala em comer bode, vocês fazem, cara, é uma delícia carne de bode. Eu não como mais, mas é uma delícia. Então vejam, gente, a gente negocia. Qual é a minha necessidade? Eu gostaria de sair para jogar bola com os meus amigos porque eu queria ter um momento de lazer. Qual é a necessidade da minha esposa? Ela precisa de atenção. Eu entendi que ela precisa de atenção. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu combinei com os meus amigos e o futebol é hoje. Tem que ser hoje. E aí eu já combinei com eles. Então hoje eu vou lá, jogo bola com eles. E amanhã, à noite, a gente vai deixar as crianças com meu sogro e minha sogra e com seus pais e a gente vai lá no shopping ou tem outro lugar que é bom para ir também, né? Meus filhos estão ali, não vou falar, mas vocês sabem qual. A gente pode ir num lugar interessante e aí a gente passa umas 2 horas lá. Pode ser? É ou não é diferente? Eu vou jogar bola porque eu preciso e acabou. É ou não é diferente, gente? Então vejam só. Eu vejo minha necessidade, eu vejo a necessidade do outro e aí eu negocio o que é que fica bom para ambos, para que todos ganhem, certo? Então aprendam a entender qual é a necessidade que você tem e, de novo, como é que eu falo a minha necessidade? De forma explícita. Específica. De forma explícita ou específica. Fale exatamente o que você quer fazer. Eu quero sair para jogar futebol. E eu sei que você precisa de atenção. Então, que tal amanhã a gente sair para ir num lugar ali especial e ficar umas 2 horinhas lá só nós dois? Pode ser? Pode. Então, maravilha. Ok? Maravilha? Então, acho que é isso. Daqui a pouco a gente volta para mais uma partezinha. Obrigado pela atenção. E aí, gostaram, pessoal? Muito bom, né? Que bom que fosse se nós estivéssemos aqui pertinho em Xanxerê, esse casal maravilhoso com essa família, né? Poder escutá-los mais vezes, vocês gostariam? Que tal, então? Eu fico imaginando o Marcos e a Karine lá. A Karine chega meio estressada, desce do carro, brabo, e o Marcos olha, vixe, o caldo entornou pro meu lado, lá a mulher tá brava. Deixa eu pegar um livro aqui, deixa eu ver que técnica que eu vou usar com ela agora. É mais ou menos assim ou não? O conhecimento é uma coisa que nos deixa assim extasiados quando as pessoas têm essa capacidade de compartilhar e de falar de uma forma tão clara, né? Muitas vezes eu vejo assim, eu não sou tão claro quando eu falo, eu não sou tão claro quando eu tento entender as coisas. Imagina se eu sou tão claro conversar com a minha esposa em casa, né? Então, não é fácil, né? Mas é a palavrinha mágica, necessidade. Vamos lembrar do diferente também, muito interessante, né? E
que a gente não só tenha ouvido e talvez entendido, né? Tomara que tenhamos entendido a mensagem, mas que a gente pratique também. É o mais difícil, né? Vir aqui, ouvir, entender é uma coisa. Agora, colocar em prática, às vezes a gente precisa entrar um pouquinho, às vezes até num estado de humildade. Vocês não concordam comigo? Né? Não é só o outro que precisa mudar, mas também não é só sou eu que tenho que mudar. Ou pensar diferente, agir diferente. Então, colocar um pouquinho no estado de humildade e começar a praticar um pouquinho, né, o que nós aprendemos aqui. Marcos deu um exemplo ali dos aviões, né? Vocês comprariam a passagem? Não? E se vocês estivessem lá nesse avião e vocês veem que o avião começou a pegar uma turbulência e desceu um pouquinho, o que nós fazemos? Segura na mão do outro, a Inês vai segurar. Ela fica assim e fica segurando a mão, não é? Esse é o nosso desafio. Nem fico com medo. Vocês estão no avião aí, eu quero ver vocês de mãos dadas aí agora. Todo mundo segurando na mão do outro, porque nós estamos no mesmo avião. Graças a Deus, até aqui nós estamos no percentual da companhia que não caiu. É o percentual que deu certo por enquanto, né? Quando ele falou, eu pensei assim, eu fico observando 2, né? Os 2 voos que deram errado, eu vou no próximo, porque o terceiro funciona. Ficar de olho.